Salve família, vamos para mais um vídeo para essa sexta-feira, 2 de setembro de 2022. E se ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para essa sexta-feira separei 12 palpites com duas opções, média da aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue lá no Instagram, @ElonoyPalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, faça já seu cadastro e realize apostas a partir de R$ 1, saques e depósito via Pix. O link da banca Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Faça já seu cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elonoy Palpites, o grupo fechado, e temos o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa sexta-feira, 2 de setembro. Começando aqui pela Série B do Alemão, na partida entre Braunschweig e Nuremberg. Na classificação, a equipe do Braunschweig vindo na última colocação, com pontos somados, marcou 3 e sofreu 15 gols, tinha um saldo negativo de 12. O Nuremberg vindo na 12ª colocação, com 7 pontos, marcou 6 e sofreu 9 gols, tinha um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Braunschweig, vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. O Nuremberg, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no 0 a 0. As odds estão marcando aqui a 3.10 para a equipe da casa, 2.25 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de aposta única, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Braunschweig, bateu 2,5 em 2 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, na casa do Braunschweig, bateu 2,5 em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, de aposta única, acima de 2 gols e meio. Ainda pela Série B do Alemão, na partida entre Heiden e Düsseldorf. Na classificação, a equipe do Heiden vem na 4ª colocação com 11 pontos, marcou 10 e sofreu 4 gols, tinha um saldo positivo de 6. O Düsseldorf vem na 5ª colocação com 11 pontos, marcou 12 e sofreu 7 gols, tinha um saldo positivo de 5. Nos últimos 5 jogos em casa do Heiden, vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. O Düsseldorf, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Düsseldorf venceu jogando fora de casa por 3 a 1. As odds estão marcando aqui a 2.50 para a equipe da casa, 2.87 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Heiden, bateu ambas marcam aqui em 2 oportunidades. E o Düsseldorf, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gol. Agora na Dinamarca, na partida entre Copenhague e Silkeborg, na classificação, o Silkeborg vem na 3ª colocação com 13 pontos, marcou 13 e sofreu 8, tem um saldo positivo de 5. O Copenhague vem na 8ª colocação com 9 pontos, marcou 14 e sofreu 13 gols, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Copenhague, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. O Silkeborg, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Silkeborg venceu jogando fora de casa por 2 a 0. As odds estão marcando aqui a 1.72 para a equipe da casa, 4.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Copenhague, bateu 1,5 gol em 4 oportunidades. E bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, na casa do Copenhague, bateu 1,5 gol em 4 oportunidades. E bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Agora pelo Campeonato Português, na partida entre Benfica e Vizela, na classificação, o Benfica vem na liderança com 12 pontos, marcou 11 e sofreu 2 gols, tem um saldo positivo de 9. O Vizela vem na 12ª colocação com 5 pontos, marcou 4 e sofreu 4, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Benfica, vem de
5 vitórias seguidas. O Vizela jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1 na casa do Benfica. As odds estão marcando aqui a 1.18 para a equipe da casa. O palpite que vou deixar para vocês, apenas de aposta única, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Benfica, bateu 2,5 em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, de aposta única, acima de 2 gols e meio. Agora na Turquia, na partida entre Urenaspor e Trabzonspor, na classificação, o Trabzonspor vem na 8ª colocação com 7 pontos, marcou 5 e sofreu 5, tinha um saldo de 0. A equipe do Urenaspor vem na 17ª colocação com ponto somado, marcou 3 e sofreu 6 gols, tinha um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Urenaspor, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Trabzonspor, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Trabzonspor venceu jogando em casa por 5-2. As odds estão marcando aqui a 4.0 para a equipe da casa, 1.80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 1 gol e meio, como segunda opção de aposta, fora com empate. Agora na Bundesliga, divisão principal, na partida entre Borussia Dortmund e Hoffenheim, na classificação, a equipe do Borussia Dortmund vem na 5ª colocação com 9 pontos, marcou 7 e sofreu 4, tem um saldo positivo de 3. O Hoffenheim vem na 4ª colocação com 9 pontos, marcou 8 e sofreu 5, tem um saldo positivo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Borussia Dortmund, vem de um empate, uma vitória e 3 derrotas. O Hoffenheim, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Borussia Dortmund venceu jogando fora de casa por 3-2. As odds estão marcando aqui a 1.61 para a equipe da casa, 4.75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Borussia Dortmund, ambas marcam em 3 oportunidades. E o Hoffenheim, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, ambas marcam em 2 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols, como segunda opção de aposta, acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui pelo Campeonato Belga, na partida entre Clube Brugge e Cercle Brugge, na classificação, a equipe do Clube Brugge vem na 3ª colocação com 13 pontos, marcou 13 e sofreu 7, tem um saldo positivo de 6. O Cercle Brugge vem na 16ª colocação com 5 pontos, marcou 3 e sofreu 7, tem um saldo negativo de 4. Nos últimos 5 jogos em casa do Clube Brugge, vou mostrar aqui para vocês, ele vem de 4 vitórias e 1 empate. O Cercle Brugge, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Cercle Brugge venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 1.55 para a equipe da casa, 5.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Clube Brugge para vencer. Agora pelo Campeonato Espanhol, a partida entre Celta Vigo e Cádiz, na classificação. A equipe do Cádiz vem na última colocação, ainda não pontuou no campeonato, não marcou gols e sofreu 7, tem um saldo negativo de 7. O Celta Vigo vem na 12ª colocação com 4 pontos, marcou 4 e sofreu 6 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Celta, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Cádiz, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no 0-0. As odds estão marcando aqui a 1.70 para a equipe da casa, 5.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui Celta para vencer. Voltando aqui pelo Campeonato Português, na partida entre Estoril e Sporting, na classificação, a equipe do Estoril vem na 5ª colocação com 7 pontos, marcou 7 e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 4. A equipe do Sporting vem na 13ª colocação com 4 pontos, marcou 6 e sofreu 8 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Estoril, vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Sporting, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Sporting venceu jogando em casa por 3-0.
As odds estão marcando aqui a 7.0 para a equipe da casa, 1.44 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui casa com empate, uma possível zebra. Vamos pegar aqui os últimos 5 jogos entre eles, na casa do Estoril. Foram 3 vitórias para a equipe da casa, um empate e uma vitória para a equipe. Foram 3 vitórias para a equipe visitante, que é o Sport, um empate e uma vitória para a equipe do Estoril. Eu vou deixar aqui como segunda opção de aposta de zebra, casa com empate. Agora pela Série B do Brasileiro, na partida entre Náutico e Ituano, na classificação, a equipe do Ituano vem na oitava colocação com 37 pontos, marcou 29 e sofreu 25, tem um saldo de 4. O Náutico vem na última colocação com 21 pontos, marcou 21 e sofreu 40 gols, tem um saldo negativo de 19. Nos últimos 5 jogos em casa do Náutico, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Ituano, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Ituano ficou no empate contra o Náutico em 0-0. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscada, você pode pegar Ituano para vencer. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre Patronato e União Santa Fé, na classificação, a equipe do Patronato vem na 11ª colocação com 23 pontos, marcou 22 e sofreu 19 gols, tem um saldo de 3. A equipe do Santa Fé vem na 13ª colocação com 22 pontos, marcou 20 gols e sofreu 22 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Patronato, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. A equipe do Santa Fé, jogando fora de casa, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No último jogo marcado entre as equipes, o Patronato venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2.30 para a equipe da casa, 3.10 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, casa com empate. Como segunda opção de aposta, você pode pegar na linha de gols acima de 1,5 gol. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Grêmio e Vila Nova, na classificação, a equipe do Grêmio vem na 4ª colocação com 44 pontos, marcou 30 gols e sofreu 16, tinha um saldo positivo de 14. O Vila Nova vem na 17ª colocação com 28 pontos, marcou 18 gols e sofreu 24, tem um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Grêmio, vem de um empate, uma vitória, um empate, uma derrota e 3 vitórias. A equipe do Vila Nova, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias e 3 empates. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0-0. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, você pode pegar Grêmio para vencer ou Grêmio com empate. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para essa sexta-feira, você pode pegar aqui na duplinha Patronato com empate e acima de 1,5 gol Grêmio e Vila Nova. Girou um DD aqui de 2.04, simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$204. E pega aqui para vocês uma tripla, acima de 1,5 gol Heide e Düsseldorf, acima de 1,5 gol Brauchen e Nuremberg, e ambas equipes marcam Borussia Dortmund e Hoffenheim. Essa tripla gerou DD de 2.20, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$220. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!